Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos vivendo o Covid-19. Continuam fazendo isolamento comunitário, usando as máscaras, realizando a higienização das mãos constantemente, realizando a toalete da gripe. Ótimo! Juntos venceremos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde e seus determinantes de saúde do eixo Saúde Coletiva com a professora Milene, ok? Bom, muitos falam, professora, o SUS não é bom, o SUS tem gargalos, né? Mas acredito que depois desta aula vocês vão bater palma com o SUS e vão nos entender. Tanto que nós estamos sendo elogiados internacionalmente pelo nosso sistema e por estarmos um passo à frente de não termos os números que estão tão grandes lá fora. Então vamos lá. Bom, então no primeiro encarte eu apresento para vocês algumas apresentações do SUS e atendem ali, 10 coisas que você não sabia do SUS e que podem te surpreender. E que eu espero que no final da aula vocês estejam realmente surpreendidos. Bom, então o que é o SUS? Está ali, é um dos mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde um simples atendimento para avaliação de pressão arterial na atenção primária até um transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuita para toda a população do país. Certo? A atenção integral à saúde não é somente aos cuidados assistenciais. Passou a ser um direito de todos os brasileiros desde a gestação e por toda a vida, que é o que acontece. Bom, o SUS, tem a gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária, participativa entre os três entes da federação, União, Estado e municípios. E essa rede que compõe o SUS, ela abrange atenção primária, média e alta complexidades, serviço de urgência e emergência, atenção hospitalar, ações e serviço das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e assistência farmacêutica. Bom, até aí, acredito que vocês já lembrem das ações, atuações, função nas nossas vidas das vigilâncias pelas aulas anteriores. Bom, a estrutura do sistema SUS, ele é composto então pelo Ministério da Saúde, estados e municípios. E entre eles deve haver corresponsabilidades. Daí a gente começa a pensar. O Ministério da Saúde é o seu gestor nacional. Então ele formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia as políticas e ações em articulação do Conselho Nacional de Saúde, que nós temos vivenciando agora, que todos os dias o Ministério da Saúde vem nos orientar como fazer para evitar o Covid, falando dos indicadores, falando dos números. Então, tudo isso engloba as vigilâncias, isso mesmo, E algumas estruturas aqui que não está sendo nenhum nome diferente que eu acredito. Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobras, INCA, INTO e os 8 hospitais federais. Bom, para a gente entender, existem secretarias estaduais e secretarias municipais e os conselhos de saúde. Cabe cada conselho definir o número de membros que vão obedecer uma composição para quê? Para representar, para estudar e para melhor organizar a saúde da sua região. Para a gente entender, porque às vezes a gente escuta na televisão, tem a comissão tripartite, bipartite, e a gente fica às vezes sem entender como funciona. Então vamos lá. A comissão em gestores tripartite
ela tem gestores federal, estadual e municipal. A comissão de intergestores bipartite, elas têm gestores estaduais e municipais. E os conselhos nacionais de secretarias municipais têm representantes municipais. Ficou claro agora? Bom, e o Conselho Nacional de Secretaria da Saúde tem representantes, estaduais e do Distrito Federal. E as secretarias municipais, como seu próprio nome diz, eles têm os entes municipais, mas eles se juntam estadualmente para tratar matérias referentes à saúde. Bom, vamos falar um pouquinho mais do SUS. O SUS tem 3 princípios básicos: universalização, equidade e integralidade. Universalização é direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Equidade. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. Muito interessante. Então vem ali, ó, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo aonde a carência é maior. Integralidade. Então vamos lá. Para isso é importante a integração das ações, incluindo promoção de saúde, prevenção de doenças e o tratamento e reabilitação. Bom, junto com isso, ele tem outros princípios, que são os organizativos, que é a regionalização e hierarquização, descentralização, comando único e participação popular. O que vem a ser a regionalização e hierarquização? Quer dizer que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, descritos em uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos. Isso a gente já viu pela vigilância epidemiológica. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando um comando unificado dos mesmos. E a hierarquização procede de divisão de níveis de atenção a garantir formas de acesso a serviços que façam parte de uma complexidade requerida, no caso, nos limites dos recursos disponíveis de cada região. Nós temos a nossa hospital de alta complexidade, o Hospital Marieta Conder Boianza. Não é isso? Então, o Hospital Marieta atende a nossa ANFLE, que são 11 municípios, né? Que vem desde Pissarras até Bombinhas. Sabiam disso? Princípios, né, organizativos falando sobre descentralização e comando único. Então, descentralizar é redistribuir o poder e a responsabilidade nos 3 níveis de governo. Então, o SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, desde que sejam fornecidas condições gerenciais para isso. O que nós estamos vivendo? O governador lança as medidas preventivas, né, do Covid, e cada município, dentro da sua regionalidade, das suas necessidades, mantém a mesma base ou aumenta as necessidades mediante aos números que estão sendo apresentados. Nós estamos vivenciando isso dia após dia. Continuando, participação popular. A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução
da política da saúde. Um parêntese bem grande aqui. A participação popular não é só criticar ou exigir. Nós estamos tendo que seguir, né? Seguir, entender e multiplicar as informações que estamos recebendo. Vamos lembrar que nós somos enfermagem, multiplicadores de conhecimentos, de cuidados, né? Para que o paciente ou a vítima ou o nosso cliente seja bem melhor atendido na saúde. Bom, algumas responsabilidades que compõem o SUS: União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Municípios mesmo, quantos são? Mais de 5.000, isso mesmo. Então, a União é a gestão federal da saúde, que é através do Ministério da Saúde, como nós já vimos. Então, ele formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Quem vão realizar as ações, nós vamos ver mais para frente. Estados e Distrito Federal. Então, nós já vimos que eles possuem secretarias, que têm gestão, que vão traçando cuidados e ações mediante as normas, né? Lembra das normas técnicas? Isso mesmo. Vão se aplicando, ajustando as nossas necessidades e nós vamos aprendendo, seguindo, não é? Para melhor prevenção da saúde. É isso mesmo. Então, ele coordena e planeja o SUS em nível estadual. E os municípios são responsáveis, aí chegamos, né? São responsáveis pelas execuções das ações e serviços de saúde no âmbito do seu território. Então, o município formula suas próprias políticas de saúde e também é um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais e estaduais de saúde, que é o que a gente está aplicando com o Covid-19. Pode estabelecer parcerias com outros municípios para garantir o atendimento pleno de sua população, que no caso, nós já comentamos, a ANFRE, né? Bom, existe uma carta de direito de usuário do Sistema Único de Saúde. Vocês conheciam? Então, nós vamos ver agora. O que diz essa carta? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. Tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada, com a corresponsabilidade. E todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que seus princípios anteriores sejam cumpridos. Vejam o nosso peso. A gente fala muito de humanização com vocês, de empatia, não é? E tratamento. Então, nós não podemos esquecer hora nenhuma da nossa postura ética, conhecimento científico, aplicabilidade e multiplicação de conhecimento. Bom, vamos falar de novo da nossa lei orgânica, né? A Lei 8080/90, que reforça que lá no terceiro artigo dela, o artigo número 3, diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte e lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Até agora, nenhuma novidade. Tudo nós já discutimos em outras aulas, falamos e lemos. Já o artigo 8º do Decreto 7508 de 2011, né, regulamenta a nossa querida lei orgânica no que? Naquela outra nossa frase ali, ó, vamos ver, estabelece um acesso universal, igualitário
e ordenado as ações e serviços de saúde que se inicia pelas portas de entrada do SUS e que se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade de serviço. É o que a gente veio falando até agora. Bom, e nessa saúde pública tem essas bases de funcionamento: atenção básica, primária, atenção secundária, atenção terciária e a reabilitação. Bom, então, para que a gente entenda melhor, a atenção básica engloba atendimentos e ações de promoção, prevenção e recuperação do estado de saúde, contemplando com consultas, vacinações e outras ações, como atendimento de famílias e gestão materna, saúde do idoso, saúde da criança, do adolescente, saúde da mulher e saúde do homem. Atenção secundária. Esse aqui já é, quando o estágio em que alguma doença já foi identificada, já fez o diagnóstico e precisa de um acompanhamento especializado como oftalmologista, cardiologista, neurologista, como por exemplo. E já na terciária, para pacientes que estão com um quadro mais grave e precisam ser internados para melhor acompanhamento. Vamos lembrar que nós estamos na COVID e que os cálculos que falam que 80% da população vai ter a doença e não vai precisar ser internada. 20% da população vai precisar ser internada. E de até 5% da população vai precisar de UTI. E nós temos 5% para a nossa população total? Infelizmente, não. Então, o que o governo tem feito? Tem tentado preparar as nossas cidades para que nós possamos atender maior número de pessoas que estejam em estado grave, não é? Então, por isso que nós estamos mantendo isolamento, mantendo as manutenções de práticas, as boas práticas de higienização da mão, de espirrar, de usar máscara e tudo mais. Estão entendendo a função agora? Ótimo. E vencer a reabilitação. Seria uma quarta fase para casos em que os pacientes tiveram alta, mas ainda não demandam de acompanhamento posterior. Aqui eles exemplificam como fisioterapia. Mas há pacientes que, dependendo da situação que ficam em UTI, entram em falência múltipla, ou falência inicial e se tornam renal crônico. Então, começam precisando continuamente de hemodiálise. Professora, sim, conseguiu passar por todas as fases, vencemos a batalha, mas ficou com uma sequela. E ele ainda vai continuar recebendo esse cuidado, ok? Bom, aí dentro disso, da classificação, tem definido algumas unidades e as suas funções. Então, as principais opções: posto de saúde. Presta assistência à população de uma determinada área, com agendamentos de consulta ou não, e o atendimento é realizado por profissionais de saúde como enfermeiros e auxiliares, podendo ou não contar com a presença de um médico. As unidades básicas de saúde realiza atendimento de atenção básica e integral como curativos. Os atendimentos englobam especialidades fundamentais, podendo também oferecer serviços odontológicos. A assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista nas áreas oferecidas. Já começa a ver a diferenciação de postinho e de UBS. Aí agora vem os hospitais, destinado ao atendimento de caso ou de atenção terciária. O que a gente falou? Que o paciente já passou pela primária, fez a prevenção, não conseguiu ficar na prevenção, passou pela secundária,
fez diagnóstico, promoveu a doença, precisou de uma especialização, está se mantendo, infelizmente se agravou, vai para a terciária, que é o nível hospitalar. Por conta da maior quantidade de recursos tecnológicos, também são responsáveis por atendimento clínico geral nas diversas especialidades. Sabemos que nós somos porta de BR, não é? Então, o nosso Hospital Marieta, a sua complexidade ortopédica, atinge quase 70% dos atendimentos. Os hospitais atendem nos casos de enfermidades que ameacem as vidas dos pacientes, como câncer, ortopedia, e realizam cirurgias de várias outras funções, né? Cardiologia, ortopedia, neurocirurgia, isso, e também, infelizmente, oncológicas. Função dos postos de atendimento, em especial citados acima, como a gente já veio descrevendo, é tentar reduzir as filas. Porém, né, a gente sabe que está bem difícil, porque a nossa população está ficando cada vez mais doente. Professora, por que será? Será que é decorrência de a maioria se preocupar mais às vezes em tomar um medicamento e esquecer os cuidados de enfermagem? Não sabemos. Só que infelizmente o mundo é muito mais rápido, hoje exige rapidez. E às vezes, entre tomar um medicamento e fazer compressas e tomar medicamentos, chazinhos, fazer respiração profunda, as pessoas acabam optando por medicamentos, por ter uma resolução mais rápida. Mas nós não podemos esquecer hora nenhuma dos nossos cuidados de enfermagem. E nós vamos continuar fazendo esses cuidados, ok? Bom, aqui até tem um exemplo de Joinville, que a prefeitura distribui uma cartilha que informa as funções dos diferentes postos de atendimento. Porque às vezes os hospitais estão lotados por situações desnecessárias que poderiam ser resolvidas na atenção primária ou secundária, postinho ou UBS, não é? Bom, então aqui além desses que a gente já falou, nós não podemos esquecer do quê? Dos hemocentros, dos bancos de sangue, dos laboratórios, onde eles vão realizando exames clínicos ou exames de imagem, tá? Então aqui, né, como vai lá? Para pesquisa estão Oswaldo Cruz, que está vinculado, que nós estamos ouvindo muito, a Fiocruz, Oswaldo Cruz, outros, o LACEN, né? Todos estão integrados também nessa nossa luta contra o Covid. E aqui nós não podemos esquecer do quê? Do programa de farmácia popular, onde são distribuídos medicamentos básicos essenciais para a população. Lembre que nós falamos desse programa de farmácia na última aula. Bom, quais são os profissionais que integram esse Sistema Único de Saúde? Vamos lá. Alimentação e nutrição, nutricionistas. Saneamento e meio ambiente, nós estamos vendo que são as equipes sanitárias, os agentes comunitários, né? Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, farmacêuticos, recursos humanos, setor administrativo, ciência e tecnologia, nós temos os engenheiros, os físicos, os químicos, os fármacos. E saúde, nós, equipe multiprofissional, né? De médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E nós não podemos esquecer também que nós temos grupos de apoio. Bom, então aqui diz que além das farmácias, nós também temos o atendimento de urgência e emergência SAMU, que vem, né, brilhantemente nos atendendo, resolvendo situações imediatas no APH, né, facilitando até o serviço do hospital. E
agora, gente, nós vamos falar sobre Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. Quais são os objetivos? Produzir conhecimentos e informações sobre esses determinantes no Brasil, apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para promoção da equidade em saúde e promover atividades de mobilização de sociedade civil para a tomada de consciência e atuação sobre esses determinantes sociais de saúde. Bom, o que vem ser determinante social de saúde, professora? Aqui são as condições econômicas e sociais que afetam a saúde. Então, nós vamos falar primeiro das doenças mais comuns, que vamos estudar mais para frente, que são primariamente determinadas por uma série de fatores socioeconômicos que aumentam ou diminuem o risco de contrair a doença e principalmente, cardiovascular e diabetes tipo 2. Por que isso? São os casos que tem mais comumente, um número maior de população que tem essas doenças. Por isso, nós olhamos as nossas UBSs, as maiores frentes são voltadas para essas duas doenças. Isso mesmo. Quais são os compromissos, então, com a atuação dessa comissão? Então, tem o compromisso da ação, que implica em apresentar recomendações concretas de políticas, programas, intervenções no combate às iniquidades de saúde, e o compromisso com a equidade, que é a promoção da equidade em saúde, fundamentalmente um compromisso ético. Tá vendo como a ética, o cuidado, a valorização da pessoa, o tratamento unificado? E por terceiro, compromisso com a evidência, que vem o quê? São as recomendações da comissão que devem estar solidamente fundamentadas em evidências científicas. Por isso que nós ficamos estudando. Mas professora, alguns me perguntaram, por que eu tenho que aprender vigilância? Por que eu tenho que aprender epidemiologia? Tá aí a explicação. Nós precisamos ter base para poder conversar com o paciente, avaliar os indicadores que interferem na sua saúde, avaliar os indicadores que eu posso estar ajudando, orientando o paciente na sua vida, na sua vivência. Olha, há umas frases bem legais. A atividade física é um agente condicionante para a saúde. O sucesso das empresas depende de vários elementos condicionantes, tais como o acesso a novas tecnologias. O estilo de aprendizagem, a língua falada, o funcionamento dos cérebros são fatores socioculturais, entre outros. Então, a palavra condicionante pode trazer a ideia de impor condição ou definir algo como condição, mas é o mesmo que uma imposição ou obrigação, indicando que aquilo que condiciona é um condicionante. Professora, você confundiu minha cabeça. Não, nós estamos aqui para descomplicar. Por isso, que a gente vamos falar desses condicionantes. Mas para isso nós temos que ter 2 títulos novos: determinantes sociais da saúde e determinantes sociais das iniquidades em saúde. Então, mais abaixo aqui fala: as iniquidades em saúde são aquelas desigualdades de saúde que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Então, vamos lá. Os determinantes sociais de saúde, DSS, são fatores sociais, econômicos ou comportamentais que influenciam a saúde positiva ou negativamente e podem ser influenciados por decisões políticas ou individuais, ao contrário da idade, sexo e fatores genéticos que também influenciam a saúde.
mas não são modificáveis por essas decisões. Entenderam? Então, vamos falar da iniquidades. Os determinantes sociais das iniquidades em saúde são aquelas de natureza social, econômica e comportamental, que aumentam ou diminuem as iniquidades em saúde e sempre podem ser influenciadas por escolhas ou decisões políticas ou individuais. Determinantes sociais de saúde, então, o que são? Idade, sexo, fatores genéticos. Todos eles vão influenciar o que? A saúde, e a gente às vezes não tem como modificar. Você pode melhorar ou você pode piorar, que é o que vem a iniquidade ali. Como a tua idade. Você não pode mudar a tua idade. Pode dar uma enganadinha, pode se cuidar melhor, né? Aí vai interferir na questão do que você trabalha, de como você decide se cuidar. Deu para entender qual é a diferença? Não? Vamos lá. Fatores genéticos. Você nasceu na etnia italiana, então geralmente a tua pele vai ser mais clara do que uma etnia cabocla, crioula, pretos. Isso não tem como ser alterado. Já as iniquidades, você pode, se você, não que eu seja careta, né? Mas se você fazer uso muito de álcool, muito de drogas, o que vai acontecer? Não é? Então, essas são as iniquidades de natureza social, econômica ou comportamental. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir sobre nossas vidas, de como vivê-las. Mas a gente sempre procura viver o melhor possível e mais corretamente. A questão de as boas práticas da alimentação, que nós vimos na aula passada, as boas práticas do sono, boas práticas do trabalho e todas mais. Ok? Bom, o conhecimento dos determinantes sociais de saúde é necessário para identificar e analisar os determinantes das iniquidades, pois os determinantes podem ser diferentes conforme os diversos grupos socioeconômicos. Os riscos de doença mais importantes diferem entre grupos socioeconômicos e a diferentes exposições aos fatores que causam ou previnem essas doenças. A exposição e quase todos os fatores de risco material, psicossocial e comportamental, está inversamente relacionada com a posição social. Infelizmente, né? Lugares que a gente sabe que são desprovidos de saneamento básico, de calçamento, de luz, sofrem com mais as evidências de falta de saúde. Então, aqui, por exemplo, ambientes de trabalho insalubres podem não ser determinantes importantes para uma população como um todo, mas são determinados trabalhadores, podendo explicar diferenciais entre a situação de saúde desses trabalhadores e os demais grupos da população. A pobreza, infelizmente, é outro exemplo. Para um país onde o nível de pobreza é baixo, ela só pode, por exemplo, explicar 2% da total carga da população. E um outro que é mais abonado, ele pode diferenciar 10% dessa diferença de carga, né? Então, tudo tem que ter um referencial da região. Bom, são características que influenciam, então, a saúde de uma região. Os determinantes fixos ou biológicos, como idade, sexo e fatores genéticos, econômicos e sociais, como posição e extrato social, emprego, a pobreza e a exclusão social, e ambientais,
tais como qualidade do ar, da água, ambiente social e estilos de vida. A gente consegue diferenciar muito o que a gente estava comentando hoje, o nosso estado, Santa Catarina. Se você olhar até a diferença de clima, né? Os lugares, amanhã está previsto 3 graus na serra e na nossa região 22 graus. Professora, é muita diferença. É bem isso. Então, por isso que nós precisamos lembrar das características de cada região e o que a saúde vai interferir ou as iniquidades de cada região. Estamos crescendo, né? Bom, aqui existe até uma política que fala, né, de como o hábito de fumar. É uma campanha que vem sendo, né, muito grande para diminuir, para tentar erradicar o cigarro, mas olha lá a data, desde 1989, né? Então, olha lá o que fala, que teve uma diminuição de prevalência do hábito de fumar de 89 a 2003, né? Tanto entre homens como as mulheres, mas ainda continua. E o que eles precisam? Atender nichos maiores. Vocês não devem lembrar, mas as propagandas mais bonitas que tinha na televisão eram de homens e mulheres fumando. E hoje, o que acontece? Ao contrário, né? Até carregam no maço de cigarros fotos chocantes de pessoas que fumaram e que adoeceram, na tentativa de diminuir mesmo o uso do cigarro. Bom, aqui apresento um cartãozinho do SUS, né? Que todo mundo acredita que tem. E vamos falar das metas. Então, as metas devem ser formuladas especificando as mudanças desejadas por um grupo socioeconômico, visando eliminar um gradiente social de pobreza, de doença, né? Para melhor promover a saúde. Finalmente, as intervenções devem estar solidamente embasadas em conhecimentos dos determinantes das iniquidades em saúde. Entenderam? Não vamos, lógico que sexo, idade, regionalidade é importante, mas nós precisamos principalmente conhecer os fatores negativos, exatamente. O que é que interfere na saúde? Então, os pesquisadores são responsáveis por esses projetos e os gestores locais, estaduais, são convidados a formar uma rede, colaborando, tendo intercâmbio para seguimento de projetos e discussão e implicações para políticas e seus resultados intermediários. Olha bem como é interessante, como é bacana, como o SUS procura promover sempre a saúde e sempre tentando prevenir. Bom, com isso terminamos a nossa aula. Espero que tenha acrescentado bastante o entendimento de vocês no funcionamento do SUS. E para a gente reforçar o aprendizado, tem um questionário que vocês possam fazer para mim individualmente ou em equipe até 4, certo? E me responder. Desculpa. Vamos voltar. Desculpa. Pode me entregar até o dia 22/4. Vamos lá as perguntas. Qual a abrangência do SUS? Descreva a atenção integral à saúde, que você entendeu. Quais as atividades da rede que compõe o SUS? Qual a função dos conselhos de saúde? Qual o princípio do Sistema Único de Saúde? Dos princípios organizativos do SUS, explique a participação popular. Elenque a hierarquia da saúde. Identifique os profissionais que integram o SUS. Aponte as características que influenciam na saúde de uma região.
E quais os fatores sociais e econômicos que podem influenciar na saúde de uma pessoa? Vamos pensar um pouquinho. Bom, gente, nada é em vão, senão a bênção e a lição, certo? Muito obrigada e até mais. Agora eu vou desligar, ok? Depois das referências, nós vamos trabalhar, fazer as tarefas.